Uma das vozes mais bonitas do mundo era do talentoso Freddie Mercury. Talvez muitos de vocês fossem muito jovens quando ele morreu, em 24 de novembro de 1991. Mas eu tenho certeza que vocês sabem de quem eu estou falando. Eu sou o Ivan Lima e vou contar para vocês alguns fatos sobre Freddie Mercury, que só vieram à tona depois que ele morreu. Então, antes de começarmos, que tal você se inscrever no canal e ativar as notificações, hein? Assim você será notificado sempre que entrar um novo conteúdo. Oh yes, I'm the great pretender. We will rock you. Praise God. Freddie Mercury, além de ser um cantor lendário, também possuía uma presença de palco de dar inveja em qualquer pessoa. Apesar de ter a reputação de um homem carismático que conquistava as pessoas por onde passava, é fato que Freddie Mercury adorava os holofotes. Mas ele escondia muita coisa da sua vida fora do palco. Alguns segredos eram tão bem guardados que nem mesmo seus colegas de banda sabiam. Porém, como acontece com a maioria das pessoas, os segredos são revelados quando morremos. E às vezes, eles podem ser surpreendentes. Por exemplo, você já ouviu falar sobre o desejo de Fred depois de morrer? Após falecer, o corpo do cantor foi cremado. Mas não houve cerimônia para espalhar as cinzas, e nem mesmo um anúncio de onde o cantor gostaria que suas cinzas fossem enterradas. Apenas uma pessoa sabia o que deveria fazer com elas. E era Mary Austin, a ex-noiva de Fred. Ela já declarou que um dia, após um almoço de domingo, ele se levantou da mesa e afirmou que sabia exatamente onde queria ser enterrado, mas não gostaria que ninguém mais soubesse, a não ser ela, pois ele queria descansar em paz. Depois de cremar o corpo, Mary Austin manteve as cinzas de Fred por 2 anos dentro da sua casa. Tempos depois, quando a imprensa já não estava mais focada em Mary, ela disse que estava indo a um médico e enterrou os restos mortais do cantor em segredo. E vocês sabem como são os fãs, não é? Surgiram muitas especulações de onde as cinzas poderiam estar. Alguns acham que ele foi enterrado em sua terra natal. Outros acham que ele foi parar em uma árvore no quintal de sua casa. Bom, mas talvez a gente nunca descubra, porque a única pessoa que sabe onde ele está também irá levar o segredo para o túmulo. Por falar em Mary Austin, depois que Fred morreu, todos os bens do cantor foram doados para ela. Isso deixou muitas pessoas surpreendidas, já que, como ele foi uma das primeiras celebridades a morrer de AIDS e tinha relacionamentos com homens, pouca gente sabia que ele já tinha tido uma noiva. Isso ficou bem explícito no filme Bohemian Rhapsody, onde mostrava que mesmo que ele se relacionando com homens, Mary Austin sempre foi o amor da vida dele. O engraçado é que às vezes Fred se referia a Mary como esposa, como ele fez em uma entrevista em 1985, quando disse que o amor de nenhum homem poderia ser igual ao que ele sentia por ela. Quando morreu, Freddie Mercury estava envolvido com Gene Hutton há pelo menos 7 anos. Mas ele deixou praticamente uma miséria para Hutton em comparação ao que deixou de herança para Mary. Ela recebeu a maior parte de suas propriedades, incluindo seu dinheiro, sua mansão e seus royalties de gravação. Sobre a doença que matou Fred,
Vocês devem saber que durante a década de 80, o HIV era praticamente uma sentença de morte. Nesse tempo, era normal ver pessoas que não queriam saber se estavam doentes, porque elas simplesmente não queriam conviver com o fato de que iriam morrer em breve. Para alguns, Freddie Mercury era uma dessas pessoas. Ele suspeitava que estava doente durante muitos anos, mas só foi diagnosticado em 1987, depois que ele teve um câncer no ombro. E mesmo depois disso, Fred nunca foi muito aberto em relação à sua doença. Sua família não soube da doença por muito tempo. E mesmo quando ele estava prestes a morrer, Fred odiava que as pessoas sentissem pena dele. Ele quis se manter produtivo, mas de preferência longe das lentes dos paparazzis. Ele continuou gravando e produzindo músicas nos seus últimos anos de vida, mesmo quando sua saúde já estava comprometida. Uma prova disso é que o Queen lançou uma música apenas 6 semanas antes de Fred morrer. Um período em que ele estava tão doente que Brian May, um dos seus colegas da banda, ficou preocupado se o amigo daria conta de gravar os vocais. Em sua última música gravada, Mother Love, quando chegou nos últimos versos, Fred disse que não estava se sentindo bem e que gravaria os últimos versos depois. Só que não teve depois. O cantor morreu e o resto da música foi gravada por Brian May. Ainda sobre a doença do cantor, existe um fato curioso. É sabido que o vírus HIV geralmente não mata diretamente. Ele ataca o sistema imunológico, o que possibilita a entrada de infecções. As doenças e infecções que matam pacientes com AIDS geralmente são as que não prejudicam pessoas saudáveis, pois elas têm o sistema imunológico fortalecido. O sarcoma de Kaposi, por exemplo, que foi o primeiro sintoma de Freddie Mercury, é um câncer causado pelo herpes vírus humano 8, que não causa sintomas em uma pessoa que possui um sistema imunológico saudável. É isso que torna a AIDS um vírus tão mortal. Não se trata de apenas uma doença, mas de várias doenças. Freddie Mercury tinha sarcoma de Kaposi, mas à medida que a doença progredia, ele desenvolveu outras complicações. Em 2017, o guitarrista Brian May disse em entrevista que uma das complicações mais feias estava no pé e que foi uma das coisas mais tristes que ele já viu. Porém, no fim, Freddie Mercury acabou morrendo por causa de uma pneumonia. Depois de sua morte, muita gente sentiu falta da incrível voz de Fred. A admiração pelo timbre do cantor era tanta que, em 2016, uma equipe de cientistas resolveu estudar por que ele tinha uma voz tão bonita, se existia alguma explicação. E, por incrível que pareça, Fred achava que eram os dentes que lhe ajudavam a cantar tão bem. Dentes que eram considerados feios por muitas pessoas. Isso era o que Freddie Mercury pensava. E talvez foi por isso que ele nunca quis usar aparelho ou algo do tipo. Até porque Fred foi um homem que ganhou muito dinheiro. Então, fazer um tratamento odontológico seria como gastar uma mixaria. O estudo não conseguiu encontrar nenhuma relação dos dentes com a voz do cantor. Porém, eles encontraram relação com uma parte do corpo chamada pregas vestibulares, ou falsas cordas vocais. Se você não tem a mínima ideia do que seja isso, não se preocupe, pois Freddie Mercury também não fazia a mínima ideia do que eram essas tais pregas vestibulares. Para quem não sabe, se trata de um par de membranas que ficam acima das nossas cordas vocais, que são usadas para produzir som.
Os estudiosos acreditam que Freddie Mercury usava as cordas vocais falsas para criar o que é chamado de vibração subharmônica, fazendo sua voz ser praticamente única. We are the champions, my friend. I want to break free. I want to break free. Love of my life, don't leave me. You've stolen my love. E que tal falar das amizades de Freddie Mercury? Você sabia que uma vez Lady Diana foi para um bar gay com Freddie Mercury? Olha só, nessa época, Lady Di era uma das celebridades mais famosas e influentes, até porque ela era a princesa da Inglaterra. Bom, Lady Di ficou amiga de Freddie na década de 80. E uma vez, ele planejou tudo para que ela fosse a um bar gay, sem ser flagrada por repórteres. E segundo relatos, o plano deu certo. Freddie a vestiu com uma jaqueta, um óculos de aviador e um boné. E dali foram para a boate. Como Freddie Mercury era uma estrela, todos na boate ficaram fascinados por ele, nem notando a presença da princesa. Existe também uma história envolvendo Michael Jackson. Os dois eram amigos e Freddie adorava o quanto Michael Jackson era um cara exótico. Nessa época, ele tinha um chimpanzé de estimação e tinha tentado comprar a Marvel para poder estrelar como Homem-Aranha. E Freddie achava essa história incrível. Muita gente gostaria de ter visto uma música com os dois juntos. Mas, infelizmente, isso não foi possível. Primeiro, que sempre que eles combinavam, aparecia um imprevisto. Seja porque os horários não batiam ou por falta de tempo. Bom, mas quando eles finalmente conseguiram, houve uma briga entre as duas estrelas. Segundo foi relatado em alguns sites, Michael Jackson não gostou de ver Freddie usando drogas na sala da sua casa. Esses foram alguns fatos sobre a vida do saudoso Freddie Mercury. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau!